Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema do nosso encontro: não se adiante ao Espírito. Amém? Glória a Deus. Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, o seguinte: Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouco aqui que o som está alto, né? Glória a Deus. Grande é o Senhor. Antes de continuar a mensagem, meu irmão amado, minha irmã amada, quero te pedir que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos e se quer ser notificado de novas publicações, é só você acionar o sininho e você estará sempre atualizado. Amém? Eu começo dizendo algo muito importante. Quanto de nós somos levados a fazer coisas que, na maioria das vezes, são produtos da nossa imaginação e resultados de ataques que esta carne, este corpo, sofre diariamente, e atribuímos isto esses tais delírios, atribuímos esses tais delírios a uma direção de Deus. Às vezes estamos imaginando coisas, delirando a respeito de alguma situação e atribuímos isto a uma direção de Deus. E com isso, os resultados são tristes, não são nada bons. Quantas vezes eu mesmo agi pensando estar fazendo algo certo, algo direcionado por Deus, mas na verdade era algo errado e era algo de mim mesmo. Um delírio me fez acreditar que o que fazia, o que estava fazendo era uma direção de Deus. Quantas vezes fizemos isto? O Espírito Santo dá vida ao nosso espírito no momento que ele entra, no momento que ele faz morada. E isto acontece, já falei aqui em outras ocasiões, isto acontece no momento em que você confessa Jesus, no momento que você diz: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, sem Ti não posso viver. Seja o Senhor, seja o guia, o condutor da minha vida. Quando fazemos isso, ouvimos a palavra, cremos com o coração, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, e Deus então passa a ser o condutor, Ele passa a dar as direções, e essas direções acontecem de uma forma muito única. Ela acontece através do Espírito Santo. Então, quando o Espírito entra, ele dá vida ao nosso espírito. E quando ele entra e dá vida ao nosso espírito, ele também abre a nossa visão para podermos enxergar coisas espirituais. Começamos a ser íntimos do mundo espiritual. Porque até então, como seres naturais, nós não entendemos as coisas espirituais porque elas só se discernem espiritualmente. Mas quando o Espírito entra, quando o Espírito ele é convidado, ele não entra na marra, ele é convidado. Ele bate, a porta se abre, ele entra. Então, quando o Espírito entra, quando ouvimos a palavra e cremos, ele entra, ele sela. E quando ele sela, ele passa a nos revelar a coisas espirituais, ele abre a nossa visão espiritual. E é muito importante que isso aconteça para nós não sermos iludidos, como eu falei. Às vezes você pensa que está fazendo algo dentro da vontade, da direção de Deus, e não é. É fruto de uma imaginação, é frutos de delírios, são delírios. E hoje se vê muito isso, muito sensacionalismo, muitas meninices, muitas infantilidades espirituais. Até tem pessoas que agem de tal forma que acham que Deus é palhaço, porque a quantidade de palhaçada que se faz, às vezes, no púlpito e usando o nome de Deus, envergonha o reino espiritual. Envergonha.
porque é atitude de meninos, são delírios, estão sendo movidos pelo delírio, são frutos de imaginação do homem, e usam o nome de Deus como se ele fosse o responsável pelaquela encenação, aquela coisa ridícula que muitas das vezes se vê por aí. É lógico, eu estou falando de coisas ridículas, estou falando de coisas de homens, estou falando de coisas da carne, estou falando de frutos da carne. Agora eu sou bem consciente que existem os frutos do Espírito, eu amo as manifestações do Espírito Santo. Você sente quando é Deus, mas você também sente quando não é Deus, quando é o homem, e ainda mais quando é o diabo. Então, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos desse poder, esse Espírito maravilhoso para nos conduzir na direção, nos propósitos, para tomarmos decisões certas e não aventurarmos com decisões movidas por delírios, movidas por imaginações. Então, somente me colocando aos pés da cruz, me diminuindo diante do Pai, me calando diante dele, que hoje consigo compreender pelo Espírito Santo. Olha aí, por isso que eu não posso me adiantar ao Espírito, eu não posso querer fazer as coisas que o Espírito é quem faz, porque senão eu acabo agindo mediante delírios e como eu falei, imaginações. Mas quando eu me coloquei diante de Deus, me prostei aos pés da cruz e me diminuí, deixei ele crescer, quando eu me calei para ele falar, porque não adianta eu ficar falando junto com ele, quando eu me calei, então hoje consigo compreender, por esse Espírito, que na condição de vaso, sem ele, eu sou apenas um vaso. O Espírito Santo, se ele não estiver dentro deste vaso, esse vaso de barro, eu sou apenas um vaso. Mas quando o Espírito está em mim, direcionando, tomando as rédeas, conduzindo a vida, dando diretrizes e estratégias, como falei na mensagem anterior, meu irmão, minha irmã amada, não tem por que as coisas não darem certo. Uma vez que ele está à frente, e não eu, quando eu me coloco à retaguarda e deixo o Espírito conduzir, as coisas começam a fluir. Então, com esse Espírito dentro de nós, nós temos o poder de Deus em nós. E somente conseguiremos ter a compreensão do mundo espiritual se ele nos ensinar. Esse Espírito que muitas vezes é colocado à retaguarda nas decisões, esse Espírito que muitas das vezes é consultado depois que fizemos a besteira, depois que é feito tomaram as decisões equivocadas, é aí que vai buscar o poder de Deus, vai buscar orientação, mas já foi feito. Mas Deus está ensinando aqui, neste nosso encontro, é que nós não devemos nos colocar à frente do Espírito. Ele é que tem que estar à frente, conduzindo, dando a direção. Então só conseguimos compreender o mundo espiritual mediante a presença do Espírito Santo. Se ele nos ensinar, aprenderemos. Se não, ficaremos numa cegueira espiritual, permaneceremos numa cegueira espiritual. Então, quando o Espírito Santo está em nós, à frente, isto nos abrirá portas espirituais, porque tudo começa lá. Tudo, meu irmão, começa no mundo espiritual. Primeiro começa lá, depois se materializa. Então tudo começa, existe uma batalha espiritual. Existem espíritos que não te querem bem, te querem mal. Mas existe o Espírito Santo que se propôs, se foi enviado por Jesus para nos
para nos conduzir, nos consolar, nos fazer lembrar da sua palavra, nos fazer aprender a sua palavra e até ensinar. É o Espírito Santo que nos conduz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz algo muito tremendo e ratificando o que acabamos de dizer. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, glória a Deus por isso, mas sim o Espírito que vem de Deus, aleluias, a fim de que possamos o quê? Olha aí que coisa interessante, recebemos o Espírito de Deus a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Esta compreensão das coisas espirituais só poderão acontecer quando o Espírito Santo está à frente, e não você, e não eu. Quando queremos fazer o contrário, nos colocar à frente do Espírito Santo, fazemos besteiras e confundimos os sinais com os delírios, sabe, aquelas imaginações, começamos a imaginar coisas, e os delírios são confundidos como sinal de Deus, são confundidos como direção de Deus, e isso tem levado a igreja a erros terríveis, a posicionamentos equivocados, a situações catastróficas. Precisamos entender isso, que a única forma de compreender o reino espiritual é através do Espírito Santo. Só Ele pode nos ensinar. Só Ele, olha o que diz, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado, gratuitamente. Então só Ele pode nos mostrar o que foi conquistado na cruz para nós. Voltando ao texto que diz que todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. As profundezas de Deus são as intimidades de Deus, o âmago de Deus. Ninguém melhor para conhecê-lo. O Espírito Santo conhece. Então, ele investiga se aquilo que está acontecendo ao teu redor vem de Deus ou vem do diabo. Que coisa maravilhosa! Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos uma força poderosa a nosso favor, uma arma letal contra as forças do mal, uma arma poderosa que não nos deixa ser enganados, porque ele investiga, e se ele vendo que não é de Deus, ele vai e te revela, ele te protege, ele te conduz, ele impede que o mal prevaleça, ele impede que você siga na direção errada. Amém? Então cometemos erros catastróficos quando na tentativa de se relacionar com Deus, ignoramos a existência do Filho. Como pode, gente, a pessoa querer se relacionar com Deus, dizer que é filho de Deus, mas não crê no Filho? E lá em 1 João capítulo 2, versículo 23, está escrito: aquele que nega o Pai, nega o Filho. Entendeu isso? Então você não pode dizer que ama a Deus negando o Filho. E negamos o Filho quando colocamos alguém no lugar dele. Porque o único elo de ligação entre Deus e o homem é Jesus. E você vai e coloca fulano, você vai e coloca Beltrano, você vai e coloca imagens, você vai e coloca entidades, você vai e coloca gurus, você coloca um monte de intrusos. Porque o único que faz ligação, que trouxe paz entre Deus e o homem, foi Jesus Cristo. Não, ninguém mais. Mas se você o nega, você continua como inimigo de Deus. O homem, quando nega Jesus, continua inimigo de Deus. Quando nós aceitamos Jesus em nossos corações, confessamos Ele em nossas vidas, passamos a ser amigo de Deus e aquela ira de Deus é desviada, então a paz. Começa a se reinar a paz entre Deus e o homem. Mas sem Jesus a ira continua, o pecado continua. Você entende isso, irmão? Então, negamos Jesus. Às vezes você pensa que negar Jesus, fala, não quero Jesus. Você nega Jesus quando você coloca outro no lugar dele.
quando você chama imagem de Senhor, quando você chama em nome dessas imagens ao Deus Todo-Poderoso, pede a Ele alguma coisa, em nome dessas entidades. Por quê? Porque Jesus é o único elo entre Deus e os homens. Então, quando você chama outro nome que não seja o nome de Jesus, você está negando Ele. E se você está negando Jesus, você está negando ao Pai. Então esses são erros catastróficos que são cometidos, que precisamos corrigir isso com rapidez. E a outra é negar a presença do Espírito Santo. É achar que o Espírito Santo é apenas uma manifestação, uma coisa linda, bonita, só e pronto, acabou. Que isso, irmão? Não é não. Você acabou de ler comigo o Espírito que vem de Deus a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Ele dá compreensão. E lá no versículo, no capítulo, no texto da mensagem, Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então é só o Espírito Santo, esse poder que nós opera, o Espírito Santo, ele vai nas profundezas de Deus, vai na intimidade de Deus a teu favor. Amém? Então pare de ir à frente do Espírito Santo. E às vezes fazemos isso nas decisões, nos posicionamentos, naquilo que queremos fazer. Deixa o Espírito Santo conduzir e ele te levará num porto seguro, a um porto seguro. Amém? Receba essa palavra no teu coração, se coloque atrás, deixa o Espírito à frente, bobo. Ele sabe de tudo, ele ensina, ele compreende, ele revela, ele dá poder, ele dá vida ao teu espírito. Então, esse poder maravilhoso que vai até as profundezas de Deus, ele conhece a intimidade de Deus. E com ele nós estamos seguros. Amém? Quero orar por você, Senhor amado. Eu oro para que os corações sejam iluminados, os olhos sejam iluminados, os corações sejam abertos, ó Deus, para receber esta palavra, que esta palavra caia em terreno fértil, caia num bom terreno, numa boa terra, que ela produza 100 por 1 da semente. Eu te peço que vidas sejam tocadas e transformadas pelo poder da tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.